Informações. Opa, finalidade. Qual é a finalidade da contabilidade? Papo reto comigo. A finalidade da contabilidade é uma só. É fornecer informações, informações padronizadas. Não é isso? Objeto, patrimônio. Tá certo? O que é o patrimônio? É todo aquele que pode ser economicamente avaliado. Objetivo, controlar. Qual que é a ferramenta que a ciência da contabilidade disponibilizou? A escrituração, lançamentos, livro diário e livro razão. Informações padronizadas. Então, a ciência da contabilidade, para atender à finalidade de divulgar informações padronizadas da contabilidade, ele disponibilizou para as entidades, para os administradores, para os contadores, para os gestores, os caras chamados de demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis. Quais são essas demonstrações? Tem que saber disso. Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração do fluxo de caixa, DFC, nova. Demonstração do valor adicionado. Essas são as demonstrações. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, no final desse curso, professor, eu vou saber elaborar esses caras? Sim. Tá? Na quarta aula, a gente está passando coisas aqui básicas para vocês. Como é que a gente vai sistematizar todo esse pensamento contábil. Nós vamos chegar até no item aqui, demonstração do resultado do exercício aí. O item 2. Professor. Estou começando a animar. O que eu tenho que saber por hora? Aqui tem que saber uma coisa por vez. Tá certo? Professor, eu vou pular a aula. Cara, se você pular a aula, você vai ficar boiando, cara. Porque essas aulas, como a gente preparou esse módulo aqui com muito carinho, eu vou bater uma real para vocês, cara. Desde 2011, eu estou preparando esse curso para vocês aqui. Desde 2011, né? Estou preparando esse curso com bastante carinho, com bastante detalhe, para que os alunos aí fiquem bastante competentes. Desde 2011, entendeu? Estamos em 2013. Tá? Mais para o final de 2013. Então, eu fiz toda uma metodologia para explicar. Por hora, você tem que saber quais são as demonstrações contábeis. Qual que é a finalidade das demonstrações contábeis? Fornecer informações padronizadas para as entidades. Quais são as demonstrações? Vamos lá. Balanço patrimonial, caderno, isso aqui. Demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízo acumulados, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado, chamado DVA. Dentro da finalidade, nós temos uma grande pegadinha de concurso. Nós temos uma ferramenta na contabilidade chamada notas explicativas. E caiu em concurso. Já caiu. Lógico que nós vamos falar sobre esse cara para frente aí com muito mais detalhes. Mas eu já quero deixar você atento às pegadinhas do examinador. E na contabilidade, cara, vocês vão perceber que as pegadinhas são sempre as mesmas. O cara vai falar para vocês, ele vai afirmar, o examinador de todas as bancas, que as notas explicativas são demonstrações contábeis. Você vai falar, não são. Modelo mental. Então, notas explicativas, elas não são demonstrações contábeis. Não são consideradas demonstrações contábeis, pois possui objetivo, não são demonstrações. Qual que é o papel das notas explicativas? O nome já diz, notas explicativas. Ele vai explicar algo referente às demonstrações contábeis. São aqueles escritozinhos debaixo do balanço, ou seja, o objetivo das notas explicativas é detalhar as demais demonstrações contábeis. Ou seja, irá completar informações das demonstrações contábeis. Isso que são as notas explicativas. Por hora, você tem que já colocar na sua cabeça que a finalidade é informação.
Só que a nota explicativa informa, sim, só que notas explicativas não são consideradas demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis caem muito. O examinador pode muito bem colocar o seguinte, entre as demonstrações contábeis abaixo, quais dessas que não são consideradas demonstrações? Coloca notas explicativas, já errou, já está lá, você já achou a resposta. Demonstrações, de novo. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. Ótimo. Professor, controle. O controle é feito aonde? No lançamento, não é isso? Ele vai controlar o quê? Os eventos contábeis. São efetuados nos livros contábeis, já explicamos isso, que são o diário e o razão, tá certo? No razão, na contabilidade, tudo é o débito e um crédito. Professor, entrou dinheiro no caixa, é um débito ou um crédito. Professor, a empresa contraiu uma obrigação, é um débito ou um crédito. E isso nós vamos falar no momento oportuno, não vou pronunciar de débito e crédito. Então é o seguinte, todos esses registros, todos esses controles, como obrigatoriamente o que é considerado patrimônio, o que é objeto, o que é objetivo, tem que ter valor econômico. E esse valor econômico, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, que nós chamamos de débito, certo? Ou crédito. Por isso que muitas pessoas pensam que a contabilidade é uma ciência exata, porque é muito número, é débito e crédito. E aí nós temos aí os princípios das partidas dobradas, que nós usamos lá no livro Razão, onde o mesmo valor de um crédito ou de um débito, os dois têm que ser o mesmo valor, né? Tem que ter a contrapartida. Nós vamos falar isso, são cenas para os próximos capítulos. Professor, a partir do momento que nós temos todos os débitos e créditos, nós vamos para o balancete de verificação, e nesse balancete nós vamos apurar o resultado da organização. A partir daqui, tá certo? Quando a gente fala o resultado do exercício, quando você fala de resultado, você está falando de quê? De uma coisa que é chamada lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo, tá, passa a ter uma finalidade. Então, a partir desse momento aqui, nós podemos observar o seguinte, que a contabilidade, ela passa a ter duas funções. A primeira função administrativa é de controlar os débitos e os créditos. E a segunda função é a função econômica. O que é a função econômica? Do resultado daquela entidade, se ela produziu lucro ou prejuízo. Já vamos para o próximo. Opa, então é o seguinte, vamos antes de passar quais são as funções da contabilidade. Presta atenção aqui. Então, contabilidade passa a ser um sistema de informações, onde vão pegar os dados, que são os eventos, vamos escriturar isso aqui através do lançamento, livro diário, livro razão, e vão ser apresentados na onde? Nas demonstrações contábeis. Tá? Professor, eu queria falar sobre a finalidade das funções da contabilidade. Depois eu passo a função. Vamos falar dos usuários, tá? O professor aqui pulou um slide aqui, mas está na frente aqui, ó. Usuários das informações. Nós sabemos, aliás, eu não vou fazer isso não, eu vou dar um ESC aqui, que o professor é um cara muito perfeccionista, tá certo? Aqui. Então, é o seguinte, eu vou pegar esse cara e vou colocar antes do exercício. Vem isso aqui. Tá, professor, por que o senhor tira o seu óculos, professor? Porque, cara, eu vou falar para você, a idade bate mesmo, cara. Então, olha só, vimos aqui, né, no nosso exercício aqui anterior, que nós podemos ter duas funções a contabilidade, não é isso? Professor, isso aqui não cai em concurso, professor. Claro que cai. Então você tem que ir para uma prova de concurso, cara, papo reto. Sabendo que ela tem duas funções, estão duas funções bastante distintas, não tem como você errar.
Por isso que o professor faz essas 3 aulas antes, iniciais, introdutórias. Depois vamos para um tratamento de choque, que é um exercício amplo. Não quero que você se cobre nesse tratamento de choque. Ali é somente para o professor passar para você a forma de pensar, o modelo mental do contador. Aí nós vamos em cada detalhe, cara, ninguém segura você, cara. Ninguém segura você. Olha só. Função administrativa e econômica. Qual que é a função administrativa? Controlar o patrimônio da entidade mediante o registro dos fatos contábeis em livros apropriados. Quais são os livros? Já sabem. Livro diário e livro razão. Então, a função administrativa é efetuar efetivamente o controle do patrimônio, que é feito através da escrituração. E a função econômica? Gente, econômica é o resultado. É o resultado. Ou seja, economicamente, como é que foi o resultado da organização? Apurar o resultado líquido ou rédito. A gente vai falar sobre esse rédito, que possa ser o lucro ou prejuízo líquido. Lucro líquido ou prejuízo líquido. Então, econômico é o resultado. E só que esse resultado, ele tem que ser auferido em um determinado exercício. Tá certo? Em um determinado exercício é apurado esse resultado. Com isso, nós temos uma expressão aqui chamada de rédito. Professor, o que é esse rédito? Não está faltando um Czinho ali de ser crédito, não? Não. Rédito significa o seguinte, cara. É você apurar esse resultado econômico em um determinado período. Isso é feito periodicamente, inclusive toda a legislação fiscal faz isso. Então, rédito, conceito básico, importante, que pode cair na prova. O cara, nunca ouvi falar esse cara na prova, mas agora você sabe, vamos lá. É o resultado da atividade econômica, a qual provoca variações patrimoniais, segundo a ótica do regime contábil adotado pela entidade. Então, olha só, então ele vai fazer o quê? Ele vai apurar a atividade econômica, tá certo? Onde vai ter o rédito, ele vai dar o regime contábil adotado pela entidade. Ok. Pronto, agora chegou a vez dos usuários. Então, é o seguinte. Nós sabemos o seguinte, objeto, patrimônio. Objetivo, controle desse patrimônio. Finalidade, informações. Informações, pergunto para vocês, para quem? Para quem são essas informações? Para quem são essas informações? Essas informações temos diversos públicos. Por exemplo, o acionista, sim, só que o acionista tem um foco para essa informação. O governo interessa essa informação, sim, mas com um foco específico, que é a tributação. O usuário também tem um foco. Então é o seguinte, essa informação que produz a contabilidade, ela vai atender diversos usuários. E muito importante que o aluno saiba quais são esses usuários, quais são essas pessoas e qual é o foco, como vai enxergar essas informações e como serão utilizadas. Por exemplo, as principais pessoas e entidades que utilizam informações contábeis são, primeiro, os proprietários, sócios, acionistas, com o objetivo de saber a rentabilidade e a segurança do seu investimento. Então, olha só. Acionistas, sócios e proprietários. Qual que é o objetivo dessas informações? Simples, última linha do balanço que eu falo, que não é a última linha. Rentabilidade daquele dinheiro que ele aplicou. Ele quer saber também o foco do que? A segurança do seu investimento. Então, os acionistas, sócios ou proprietários utilizam essa informação principalmente com o foco de saber sobre a rentabilidade e a segurança do seu investimento. Ok, professor. Administradores. Quem são os administradores? Aqueles caras que estão lá no dia a dia, no tete a tete, conduzindo, administrando a entidade, a organização, a empresa. Por que que o administrador precisa dessas informações? Gente, você não administra sem tomada sem decisão.
E você não toma decisão sem informações. Então, as informações contábeis serão utilizadas pelos administradores com foco, com sentido de tomada de decisões. Administradores da empresa com a finalidade de tomada de decisões. Pronto. Tem mais? Claro que tem. Os credores, não é isso? Os bancos, fornecedores, com pretensão de avaliar as informações. É claro, meu filho. Vamos supor o seguinte. A empresa quer precisando de dinheiro, vai lá, bate no banco. O banco vai pedir as informações contábeis. Por quê? Porque as informações contábeis irão refletir a saúde financeira da organização. Com base na saúde financeira, ele vai avaliar se compra ou não. Então, bancos, fornecedores, eu vou vender a prazo para a empresa. Aí, pega no balanço lá, 10 anos de prejuízo consecutivo, não sei o que, pronto, não vale. Bacana? Então, olha só, nós vimos até agora os acionistas, sócios e proprietários, os administradores, os credores, onde a empresa tem dívida, né, e vai contrair dívidas, né? E, finalmente, tem mais uma aqui. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Pronto, o professor é perfeccionista. Olha aí. Com a pretensão de avaliar a segurança do retorno dos recursos aplicados na empresa. E, finalmente, nós temos aqui os órgãos do governo. Órgãos do governo, tanto federal, estadual e municipal. Cara, qual que é a finalidade? A finalidade é de apurar o quê? A tributação, gente. Olha só, a tributação das empresas. Ou seja, ele quer saber se a empresa tem tributos a pagar. Então, o fisco faz isso, cara, não para tomar decisão, é para arrecadar. Pronto. Com isso, eu passei para vocês aí, nessa aula, os conceitos iniciais da contabilidade, que eu queria que vocês fixassem muito sobre 3 elementos. Objeto, objetivo e finalidade. Separei alguns exercícios para vocês. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, CESP 2011. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um desses grupos é constituído pelos clientes. Vou marcar essa palavra aqui. Cujo interesse é tanto maior quanto maior forem a sua dependência e concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. Professor, no slide anterior eu lembro muito bem que o senhor colocou lá. Sócios, acionistas e proprietários. Segundo, administradores. Terceiro, credores. Não é isso? Credores. Quarto, governo. Cara, o cliente. Tá certo? Cliente. Professor, você vai ter que fazer... Por exemplo, você, cara. Você vai fazer uma compra gigante. Você está precisando fazer uma compra grande. Só um fornecedor tem esse cara. Não, tem 3 fornecedores que podem fornecer para você. Só que você vai fazer uma compra grande. Você vai ter que avaliar não só o preço. Cara, você vai correr um risco. Não vai correr um risco. E você tem que avaliar as informações contábeis das empresas. Para saber como é que está a situação. Então eu pergunto para vocês, embora não esteja no slide anterior, mas eu trouxe esse exercício para ampliar o nosso conceito, principalmente você que está começando agora, você acha, papo sério, que as informações produzidas pela ciência da contabilidade, de alguma forma, são úteis para os clientes? Essa é a primeira pergunta. Sim ou não? Sim. Eu sempre falo que hoje em dia você tem que tomar muito cuidado de quem você compra e de quem você vende. Exatamente. Então, gente, os clientes fazem uso disso. Então, até aqui está certo. Agora ele completa. Cujo interesse de quem? Dos clientes é tanto maior quanto maior forem a sua dependência. Ou seja, eu sou um cliente. Eu dependo muito dessa empresa.
Então, quanto maior a minha dependência, mais eu vou precisar das informações contábeis, correto? E concentração. Eu só tenho um cara lá, meu dinheiro está todo lá no meu fornecedor, né? Nos conhecimentos de algumas poucas entidades. Ou seja, o examinador aqui, ele quis que você exercesse, tá certo? Um comportamento de discernimento. Ela está correta, exatamente. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um desse grupo é constituído pelos clientes. Sim, então, o cliente, ele é um grupo e, claro, quanto maior o seu negócio com essa entidade, maior o seu interesse, isso que está escrito, e outra coisa, quanto maior a concentração dos negócios, maior o interesse. Questão super correta, viu? Aí, já dava para acertar. Prova de contador, cara. Tem mais? Tem. Superior Tribunal Militar, CESP 2011. Com relação à ciência contábil e suas características, julgue os itens que se seguem. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Objeto da contabilidade é o patrimônio. Correto. Constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Ou seja, claro, o patrimônio tem que ser do próprio ente, não pode ser do outro ente, dele mesmo, não é isso? Pertencente ao ente. Ou seja, objeto da contabilidade qualquer, patrimônio. Qual que é o objetivo? Controle. Qual a finalidade? Informação. Correto. E o patrimônio é constituído de quem? Bens, direitos e obrigações. Logo, a questão está o quê? Correta. Professor, eu nunca pensei, professor, que eu iria conseguir acertar alguma questão de concurso. Tá aí, cara. Tô falando pra você, cara. Aqui é papo reto, meu. Campo de aplicação da contabilidade. Tá? Apesar que já falei sobre esse assunto indiretamente, vamos aí passar agora especificamente. O campo de aplicação da contabilidade, cara, eu vou escrever aqui para vocês, ó. É muito simples. São quem? As entidades. Não é isso? Eu falei que essas entidades podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Pronto. Então, esse vai ser objeto tanto na administração pública quanto na administração privada. Porque a administração pública também é uma entidade. Pronto. Mas agora, professor, traz para a gente coisas mais técnicas. Eu passo. Então, vamos lá. O campo de aplicação da contabilidade abrange, preste atenção, aqui não está nenhum, está todas. Na prova vai colocar quase todas, está errado. Todas o quê? Entidades. Que são entidades? Pessoas físicas, jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que possuem, claro, patrimônio. Tá certo? Possuem patrimônio. Patrimônio, o que é o patrimônio? Patrimônio, já falei para vocês, é tudo aquilo que você pode agregar valor. Tá certo? Você pode agregar valor. Lembra do ar que você respira, do sentimento que você está tendo lá de motivação. Isso não é agregado valor. Isso não tem como ser registrado na contabilidade. E para finalizar, uma palavrinha que cai bastante em concurso, isso é aziendas. As referidas entidades são unidades econômico-administrativas que podem ser chamadas de aziendas. Palavra de origem italiana que significa fazenda. Então é o seguinte, entidades e aziendas são a mesma coisa. O cara vai colocar o seguinte, o campo da contabilidade abrange todas as aziendas, olha só. Então é o que, ó? Bacana, entidades. Isso aqui é só para pegadinha de concurso. Exercícios aí, né? Sesgran Rio 2010. Sobre conceitos, objetivo, objeto, função e objetivos da contabilidade. Analise as informações a seguir. É com você. Vamos ver se você aprendeu. O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos de resultados. Qual que é o principal objetivo, gente? O objetivo é controlar o patrimônio, então está errado.
Função administrativa, você sabe que você tem duas funções, administrativa e econômica. A função administrativa tem, por objetivo, o controle do patrimônio. Correto. Exatamente. E a econômica? Ela quer saber o resultado econômico. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Tá certo? Sim. Que compreende apenas a parte positiva do balanço? Não. Você sabe que o patrimônio, está errado essa questão, ele é composto por bens, direitos e obrigações. E nisso aqui nós vamos ter as partes negativas e as partes positivas. E aí não só do balanço. Logo, a questão ficou muito fácil, ela está errada. Tá certo? Ok, vamos lá. Os bens corpóreos e os incorpóreos são classificados no passivo. Aí é o seguinte, isso aqui são cenas para os próximos capítulos que eu vou adiantar para vocês. Nós temos vários tipos de bens, tá certo? Bens materiais, imóvel, tá? Imateriais, bens de uso, vários tipos de imóveis. Bens e direitos, elas são contas do ativo. Do passivo são as obrigações. Então é o seguinte, bens e direitos são do ativo, obrigações são do passivo. O erro está aqui, são classificados no passivo. Está errado, são classificados no ativo. Calma que esse tal de ativo e esse tal de passivo a gente vai falar bastante a partir da próxima aula. Então essa questão está errada. Pronto, vamos para a última questão da aula. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso de Contabilidade como a ciência que resulta a prática as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. São objetivos da contabilidade, exceto, são objetivos. Objetivos. Primeiro, fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira e desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Professor, mas você falou que o objetivo é o controle. Sim, mas esse controle produz o quê? Uma finalidade. Tá? Ok. Professor, finalidade, tal, mas o quê? É um objetivo informar também, né? Um conceito maior. Auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão financeira? Claro. Apresentar os resultados de atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe forem confiados. Econômica, né, gente? Função econômica, né? São objetivos da contabilidade. Acesso. Fornecer informações sobre a posição patrimonial? Sim, Auxiliar o maior número de usuários quanto à avaliação de tomada de decisões? A apresentação dos resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe forem confiados? Ok. Auxiliar os acionistas e avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho de gestores? Professor, que questão confusa? Pois essa aqui realmente é uma questão confusa. O cara misturou objeto com finalidade. E aí você tem que estar preparado com esse tipo de questões confusas. As bancas fazem isso, cara. A última questão está errada. Por quê? Porque ele alterou lá, ele confundiu lá a finalidade dos usuários, dos acionistas, que ele quer saber o resultado econômico, com o dos administradores. Então, o erro está na letra D, que fez essa confusão. Aproveitando a oportunidade, como ele falou do primeiro congresso, preste atenção, olha aí um pouco da história da contabilidade para vocês. O conceito oficial de contabilidade, segundo o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilistas, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda a prática, as funções
de orientação, controle e registro relativas à administração econômica. De novo, olha só, 1924. Contabilidade é a ciência que estuda a prática, e pratica as funções. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativas à administração econômica. Maravilha, né? Aí o Pedro Bial, né? O que ele manda pra gente? Cara, olha só. Cara, só da contabilidade, eu sei que muitas pessoas têm essa resistência natural da contabilidade. Mas, olha, pode confiar no seu professor aqui, que no final desse curso você vai estar, poxa, isso aqui é uma página virada na minha vida, professor. Eu aprendi a contabilidade e aprendi a gostar. Você sabe por quê? Olha aqui que o Pedro Bial fala de dificuldades. Olha só. Isso é para você. Eu coloquei essa mensagem especialmente na primeira aula de contabilidade, cara. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, quando você quer mesmo aprender, a madrugada vira dia. A quarta-feira vira sábado. E o momento vira oportunidade. E o momento vira oportunidade. Forte abraço, fico com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.